Olá, eu sou Sérgio Pupo e, conforme eu falei no vídeo passado, hoje eu vou conversar com vocês a respeito das progressões secundárias ou direções secundárias. A primeira coisa que vocês precisam saber é que existem vários tipos de técnicas de progressão, tá? Existem progressões primárias, secundárias, simbólicas. Recomendo sempre vocês utilizarem, ou pelo menos começarem a utilizar as progressões secundárias, porque vocês vão notar mais facilmente os efeitos em vocês e nos seus clientes. Muito bem. A questão das progressões secundárias, elas vão marcar fases de vida. Então o que acontece? A gente nasce com o nosso mapa natal. Através das progressões, esses planetas natais, eles vão progredindo paulatinamente, cada um numa velocidade diferente. O Sol, por exemplo, na progressão secundária, ele avança sempre 1 grau a cada ano que você nasceu. Então, quando você fez 1 ano de idade, ele está 1 grau à frente. Quando você tem 20 anos de idade, ele está 20 graus à frente do ponto de onde você nasceu. E a Lua, por exemplo, ela é muito rápida. Na progressão secundária, em cerca de 2 anos e meio, aproximadamente, ela vai andar cerca de 30 graus. Então ela é muito rápida. Então ela faz um ciclo, ela anda o zodíaco todo em cerca de 28, 29 anos. 28 anos e pouquinho, ok? E assim sucessivamente. E aí, cada um dos planetas, na progressão secundária, você precisa analisar quando que ele muda de signo e quando que ele muda de casa. Porque a ênfase interna da pessoa, porque progressão secundária tem a ver como é que você internamente, lembra da figura do barco que eu falei no vídeo passado, como é que está meu barco? Como é que eu estou internamente? Isso é dado pelo meu mapa natal e é dado pelas progressões secundárias. Então, para eu entender como é que é o meu momento de vida, porque o mapa natal ele é fixo, o resto da vida você vai ter aquele mapa natal, são seus potenciais até durante toda a tua vida, mas as progressões secundárias vão mostrar fases de vida específicas. Então, se você, por exemplo, nasceu com, sei lá, Sol de casa 9, então você tinha um ímpeto, e sempre vai ter um ímpeto, de buscar verdades maiores, se preocupa com crenças, questões éticas, são questões que te preocupam e, na verdade, fazem com que você procure pesquisar ou, eventualmente, estudar a respeito. Pode ser que seja uma pessoa que depois busca vida acadêmica ou vá mexer com direito. São questões de casa 9. Agora, depois de um tempo, vai acontecer desse Sol ir para casa 10. E aí, na progressão secundária, e aí a fase de vida muda. Aquilo que era uma preocupação exclusivamente voltada para a casa 9 vai ter uma direção no sentido da forma de questões de casa 10. De que jeito que eu vou aparecer para o mundo? Como é que começa a ficar importante para mim a minha imagem pública, que antes não me importava. Antes do Sol progredir da casa 9 para a casa 10, me preocupava mais as questões relativas às verdades, às crenças que eu tinha. E quando o Sol progrediu para a casa 10, passa a haver um momento onde, além do Sol natal de casa 9, você tem um Sol de casa 10, que eu agora me preocupo com a minha reputação. O que será que eu vou fazer profissionalmente? De que forma que eu serei conhecido pelas pessoas ao redor? Como é que eu sou conhecido publicamente?
Então muda a ênfase. E tem uma característica muito interessante, que é o seguinte: todos os planetas, em velocidades maiores ou menores, conforme eles estão mais distantes ou mais próximos do Sol, eles vão ter uma velocidade de progressão. A Lua é mais rápida e o mais lento de todos, Netuno e Plutão. Muito bem. Pode acontecer, é raro, mas pode acontecer, e isso marca questões importantes internas da pessoa a nível de progressões secundárias, que é o seguinte: suponha que você nasceu com um planeta retrógrado. Em algum momento, ele, na progressão secundária, ele pode parar, ele pode ficar estacionário e passar a ficar direto. Nesse momento de vida, toda vez que um planeta muda de retrógrado para direto ou de direto para retrógrado, acontece alguma coisa interna. E aí, por exemplo, o teu Mercúrio, que você nasceu com Mercúrio retrógrado, passa a ser direto na progressão secundária. As coisas, não quer dizer que você vai deixar de ter um Mercúrio retrógrado natal, mas as coisas vão começar a andar de uma maneira mais fácil em questões dos contatos que você faz, em questões que envolvem intelecto, dedução lógica, aprendizado, comunicação, etc. Elas mudam a forma. Pode acontecer também, por exemplo, mais raro ainda, mas pode acontecer. Você nasceu, por exemplo, com um Saturno retrógrado. Em algum momento de vida, sei lá, com 50 anos, 60 anos, esse Saturno passou a ficar direto. As coisas começam a ficar mais fáceis do ponto de vista estrutural. Ele vai provavelmente permanecer no mesmo signo ou na mesma casa, mas você vai começar a ter uma facilidade maior de estruturar coisas na sua vida. Como? Olha como é que está o Saturno natal, como é que funciona esse Saturno natal, e aí você vai ver qual é a área da vida envolvida. Então, é muito interessante quando você vê progressões secundárias, perceber as épocas de vida em que acontecem mudanças de signo, mudanças de casa, ou mudanças de direção em termos do planeta direto ou retrógrado. Naturalmente, Lua e Sol não, né? Porque eles nunca retrogradam, mas os demais planetas, de Mercúrio até Plutão, eles passam por períodos de retrogradação. E, eventualmente, mudam de signo de casa. E isso dá uma nuance, marca uma fase de vida que você começa a entrar. E você vai viver durante essa fase, pelo cálculo da progressão secundária, você vai ver exatamente o que deve acontecer. Enfim, isso é mais uma ferramenta. Então, para entender como é que, lá do vídeo anterior, como é que funciona? Para eu fazer uma previsão, eu preciso saber como é que está o meu barco. Eu vou ter sucesso de ir do porto A para o porto B? Como é que está o meu barco? As condições internas do barco vão ser dadas pelo mapa natal, que são os potenciais, são as dificuldades, que são eternas, e a gente vai aprendendo com elas, e as fases de vida, dadas pelas progressões secundárias. Outro assunto é como é que está o ambiente externo. E aí a gente vai ver no próximo vídeo, e nós vamos falar sobre trânsitos e revolução solar. E aí a gente vai ver como é que está o ambiente externo. Do jogo dessas coisas, ou seja, do balanço entre como é que está internamente o barco, potencialmente o barco pelo mapa natal, como é que está internamente o barco pelas progressões secundárias, como é que está o ambiente externo pelos trânsitos e pela revolução solar. E aí a gente vai ter um mapa muito preciso do que vai acontecer e quando. Gostaria de lembrar para vocês que a Companhia dos Astros tem cursos de progressões secundárias, de trânsitos de planetas lentos, revolução solar,
análise do mapa natal, etc. Então, se vocês tiverem interesse de se aprofundar ou de ver uma abordagem diferente daquelas que vocês já conhecem, já praticam, a Companhia dos Astros pode fornecer um material bem interessante, bem profundo. E era isso que eu queria falar com vocês hoje. Eu sou o Sérgio Pupo e junto com Carlos Holanda e Márcia Matos somos a Companhia dos Astros. Até a próxima.